café aqui na igreja. Café simples. E nós estávamos tomando café, e eu estava dizendo aos irmãos o seguinte: as crianças da onde eu vim, onde eu estava há poucos dias, nunca vão tomar um café igual a esse. Mas sabe, irmãos, aquelas crianças e aqueles irmãos de Moçambique, eles vivem algo tremendo com Deus. E como nós podemos também aprender com eles? E com certeza, eu voltei para o Brasil, eu voltei para a nossa igreja, com meu coração quebrantado mais ainda um pouco, muito mais. Nós precisamos sair dessa mesmice, irmãos. Nós precisamos sair desses lugares de conforto. Nós precisamos olhar para aqueles que estão bem perto e bem longe. Nós estamos dizendo, nós fomos confins da terra. Eu voltei para Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa, antes da gente orar. Quantos aqui essa noite realmente querem fazer alguma coisa especial para Deus? Quantos querem ser usados por Deus aqui? Quantos querem sair dessa coisa de domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, só contemplação, só contemplação? Olha comigo aí, meu irmão. Deus vai usar a tua vida. Deus quer pegar você assim, ó, tomar você pela mão, te levar, te usar. Você foi trazido para Deus para ser usado para a glória do seu nome, meu amado. Deus tem obra grande na tua vida. Amém? Eu digo até você que entrou aqui pela primeira vez, eu te falo. Talvez você não saiba, mas Deus quer pegar a sua vida para te usar, para te fazer um canal de bênção para a glória do seu nome. Ora comigo, ora comigo. Se quer levantar sua mão, levanta comigo e diga: Senhor, eu estou aqui. Oh Deus, nós queremos te dizer, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa assim nos tomar pela tua mão. Amém. E Senhor, que nós possamos ser bênção, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, junto aos nossos vizinhos, nosso bairro, cidade, e aonde quer que o Senhor queira nos levar. Que o teu nome seja exaltado. Usa a nossa vida, Pai. Senhor, toma essa igreja na tua mão, Senhor. Nós oramos por essa igreja e nós te clamamos por essa igreja e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, Senhor, nos levar e nos usar nesse tempo para a glória do teu nome. Receba assim a nossa vida diante de ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, queridos. E antes da mensagem, vocês podem tocar, por favor? Obrigado, irmão. Eu queria deixar aqui alguns avisos importantes, mas antes disso, dar uma palavra de bem-vindo a todos que essa noite estão nos visitando. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E esperamos que essa visita seja renovada por muitas e muitas e muitas outras vezes. E que a sua vida seja abençoada. Amém. Domingo que vem nós vamos estar tendo nossa ceia. Então vamos deixar no calendário nosso aí para a igreja. Domingo que vem, nossa ceia. E no outro domingo, no dia 26, nós vamos estar passando todo domingo juntos no encontro da família. Vamos todos para o sítio do irmão Samuel, tá? Quem não sabe vai saber aí, nós vamos deixar uma mapinha. Aí você perguntar assim: quanto que vai custar? Não vai custar nada. Não vai custar nada. Mas você vai levar comida. Tio. Então é o seguinte: você vai fazer inscrição da sua família. E aí, quantos fazem parte da família, vai ter a sua colaboração, sua participação, tá certo? Você vai levar a parte que lhe cabe da carne, refrigerante, tal.
Mas no final todo mundo vai participar, e todo mundo vai ser abençoado, tá bom? Vai ser o dia da família, o dia da comunhão, dia do encontro. Nós vamos passar toda a manhã junto, vamos voltar à tarde, mas antes de voltar, nós vamos receber uma palavra da parte de Deus. Vai ser uma bênção muito grande. Não fique de fora disso, tá bom? Domingo, dia 26. Guarde aí na sua agenda. E eu quero já deixar também informado para a igreja o projeto Vinde número 2. Vocês estão lembrados que nós fizemos o projeto Vinde na praça, não foi? Levamos dentistas, levamos enfermeiros para fazer medição, aferição de pressão, glicose, brincando com as crianças. Foi um domingo maravilhoso. Então nós vamos ter a segunda edição na Missão da Linha, dia 16 de setembro. Então vamos deixar já aí. E para isso eu gostaria de convidar toda a igreja para trazer roupas, tá certo? Podem começar a trazer. Tira aquelas roupas que está lá dentro do seu guarda-roupa, tá certo? Mas não tira roupa ruim não, tira roupa boa, tá certo? Nada de roupinha velhinha, assim, poída, nada disso não. Roupa bonita. No projeto que fizemos na praça, foi uma coisa linda, foi maravilhoso, né? E nós vamos fazer a segunda edição na Missão da Linha, lá na comunidade da Linha, ali na BR-101. Só que nós vamos ficar só a parte da manhã, de 9 até 2 horas, ou coisa assim. Eu fazia uma horário, só uma atividade, tá bom? Então, vamos marcar essas datas aí, dia 16 de setembro. E para isso vamos já estar participando, trazendo roupas, e você vai também estar participando com a gente lá, tá bom? Nesse momento também eu gostaria de convidar uma ilustre visitante que está com a gente, me parece pela primeira vez, faço referência à presença dessa visitante, porque ela está sendo trazida pelos seus pais à igreja. E eu gostaria de convidar os pais, a Flávia e o Glaucio, é isso mesmo? Glauco, para trazer a Júlia, por favor, e o vovô e a vovó, os tios e a família, todos, se quiserem vir, por favor, podem vir, que nós vamos estar orando pela Júlia nessa hora. Tá bem? Podem vir, por favor, e a igreja vai estar orando agora por essa neném linda e maravilhosa, viu? Vamos aguardar. Olha, vem os priminhos também, tudo, hein? E aproveitou o Dia dos Pais, né? E eu vou aproveitar, depois dessa oração, gostaria de convidar todos os pais aqui presentes, por favor, todos os pais presentes, para que depois venham aqui à frente. Eu quero orar com todos os pais aqui, tá bom? E aí, rapaz, você cresceu e apresentei ele? Que legal. Não vai. Como pai? Paz, querido. Ele foi apresentado também no Márcio. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de convidá-los, por favor, vamos colocar de pé. Esse é um momento muito importante para a igreja, para a família. Esse é um momento especial na vida da igreja. Nós não batizamos os nossos filhos. Ah, meu Deus. Olha isso. Tira a foto daqui, irmão, esse olhinho aqui, olha só, para de cá, ó. Olha aqui. Eu estou com uma saudade tremenda da minha netinha, irmãos. Jesus tem misericórdia, pastorzinho, Manelzinho. Eu estava dizendo, papai e mamãe, nós consagramos os nossos filhos, porque aprendemos assim na Bíblia. Jesus foi levado pelos seus pais, ainda pequeno, para ser consagrado ao Senhor. E nós assim também fazemos. Nós consagramos, e nessa consagração nós estamos nos comprometendo com Deus.
de guiar os nossos filhos na presença dele. É isso que vocês estão fazendo essa noite aqui, amém? E nós vamos fazer oração junto com a igreja. É linda. Vamos estender nossas mãos, amados. Olha, não existe oração mediadora de pastor não, hein? Pastor não tem oração especial não, hein? Pastor não tem oração poderosa não, hein? A oração, ela é a oração da igreja. Amém? Então estenda a sua mão, vamos usar como igreja aqui, abençoando agora a Júlia. Só ela que vai ficar de olho aberto. Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dessa criança tão linda, que veio de ti, presente para essa família, herdeira da promessa. Obrigado pela saúde dela, Senhor. Obrigado porque ela veio para esta casa, para esta família, ó Deus, como bênção do Senhor. E nós oramos nessa hora, Pai, te agradecendo, e também querendo, ó Deus, consagrá-la a Ti. Seja todos os dias de Júlia, Senhor, marcados pela Tua presença, pelo Teu cuidado, que ela possa viver, ó Deus, todos os seus dias, para a glória do Teu nome. Seja ela bênção para a sua família. Seja ela bênção, Senhor, para a Tua igreja. Seja ela bênção para o mundo, Pai. Assim nós oramos e te pedimos que Tu abençoes a este casal. Abençoe os seus pais. Que eles possam guiá-las nos Teus caminhos. Instruí-las, Senhor, na Tua palavra. Que sejam, ó Deus, pais comprometidos. Que o testemunho deles seja um testemunho que possa conduzir essa criança à Tua presença. Assim oramos por toda a família, a fim de que a Tua bênção seja sobre eles agora e para sempre. Assim nós consagramos a Júlia ao Senhor. Ela é Tua. Esta criança e essa vida te pertence. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diz: amém. Pode sentar, por favor, queridos. Valeu, hein? Você cresceu pra caramba, hein? Você também, linda, muito linda ela, meu Deus. Oh, meu Pai. Paz, querido. Paz. E eu gostaria de convidar, por favor, os papais, por favor, para virem aqui à frente. Podem levantar, por favor, podem vir aqui. Nós queremos orar pelos pais, agradecendo a vocês por serem esses pais maravilhosos. Podem vir, por favor, podem vir. Graças a Deus. Bem, não existe um dia especial. Existem dias que vocês têm vivido e a cada dia vocês têm cumprindo a missão de serem sacerdotes da família, de poderem conduzir a família. E essa noite nós queremos agradecer a Deus por cada um de vocês. E pedir que Deus possa renovar as forças. E o Madeira, meu amigo. Essa turma aí que a gente tem acompanhado, alguns com batalhas grandes, intensas. Mas Deus tem sustentado vocês. Vocês possam continuar na missão, firmes, até o fim. Amém? Vamos fazer essa oração agora. Vamos estar orando. Pastor Fernando, por favor, vem aqui à frente. Pastor Fernando vai fazer essa oração. E depois dessa oração, as crianças vão dar uma lembrancinha para vocês aqui. Uma lembrancinha do coração para vocês, papais. Amém?
Senhor nosso Deus, nessa hora nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos dado da paternidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem confiado a cada um de nós a responsabilidade da criação de nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a criá-los no caminho do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a criá-los no temor do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a criá-los segundo a Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nessa missão. Obrigado, Deus, porque a gente tem aqui em nosso meio exemplos. Pais que têm, ó Deus, sido exemplo para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua bênção esteja sobre cada um dos pais aqui presentes. E, ó Deus, respectivamente em cada lar aqui representado, cada família aqui representada, na vida desses sacerdotes que o Senhor tem, ó Deus, dado a responsabilidade. Pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor seja extensiva a cada família. Aquela, ó Deus, que o Senhor tem dispensado sobre nossa vida agora. Em nome de Jesus, que seja, ó Deus, sobre a nossa casa. Visita a nossa casa, visita os nossos filhos, visita a nossa família, ó Deus. Restaura, ó Deus, o altar de nossa casa. Nós nos colocamos, ó Deus, à mercê do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós nos colocamos à dependência do Teu Espírito. Nós nos colocamos, ó Deus, na direção do Teu Espírito, para que, ó Deus, venhamos a ministrar em nossas casas, de acordo com a Tua palavra. Usa cada vida, porque sabemos, ó Deus, como o diabo tem tentado contra as famílias, como, ó Deus, o diabo tem tentado contra as nossas casas, sabendo, ó Deus, que famílias regeneradas, famílias fortes, são igrejas saudáveis. E nós pedimos, ó Deus, a visitação do Senhor sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar passando, as crianças vão estar dando uma lembrancinha para os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Já podem entregar a lembrança, por favor, pode estar entregando. Esperem, papais, porque estão recebendo a... Irmã Elisângela, a turma do lado de lá, ó. Eu vou chamar o casal, tá? Aí, você vai cantar o que agora? Glória a Deus. Nós também temos essa noite a alegria de estar recebendo um casal muito especial para nós. E nós daqui a pouco vamos estar ouvindo uma palavra a respeito de um país e um pouco do que esse casal tem podido viver naquele país que é o Camboja. Vai ser uma experiência muito boa para nós como igreja. Estamos ouvindo esse testemunho. Vamos cantar mais uma vez. Logo depois desse cântico, eu vou chamar a Kesed e o Flávio para Kesed. A gente pega, a gente aprende. Eu perguntei onde está esse nome para ela. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A gente acaba aprendendo. Você demorou muito a falar, ô Flávio, esse nome? O interesse era grande, eu tinha que aprender, não podia errar tanto. Vamos cantar então, amados. E enquanto nós estamos cantando nessa hora, nós vamos estar também preparando o nosso coração para receber da palavra de Deus para nós essa noite. Amém?
Carvalho de justiça. Jesus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a tua glória, carvalhos de justiça, para a tua glória. Toda a igreja a consolar e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Aleluia. Aleluia. Gostaria de convidar então o nosso querido missionário Flávio, minha esposa, por favor, para que venha aqui à frente.
Paz do Senhor, irmãos. Amém? Melhorando. Até o final do culto fica bom. Bom, como o pastor falou, meu nome é Flávio. Eu sou natural do Espírito Santo mesmo, nascido em Vila Velha. E eu sou missionário já estou em missões, né, desde a minha adolescência. E no Camboja já fazem 2 anos que nós estamos trabalhando. Junto com a minha esposa, eu vou deixar ela se apresentar, que fica mais bonitinho. A paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Kézide, é um nome bem diferente, então se vocês se sentirem mais à vontade, pode me chamar de Kel. Todo mundo me chama assim. É mais fácil, né? Bom, eu sou esposa do Flávio e eu sou natural de São Paulo, interior de São Paulo, Presidente Prudente. E também cresci em missões, estou envolvida em missões desde a minha infância. Então, hoje é um dia bem legal para nós falarmos sobre isso, né? Pais, envolvam seus filhos em missões. Façam com que eles cresçam apaixonados por missões. Isso é muito precioso. Eu sou muito grata aos meus pais, porque eles fizeram isso por mim. E desde então nós trabalhamos com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Trabalhamos durante alguns anos em Belo Horizonte, até que o Senhor nos chamou para o Camboja. Estamos lá há 2 anos. E nós temos visto Deus fazer muita coisa naquele país. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que nós temos vivido no Camboja e também compartilhar um pouco, uma palavra, né, uma pequena palavra com os irmãos. Nós temos falado muito sobre propósito por onde nós temos passado, porque Deus tem falado muito conosco a respeito de propósito. Tem sido um tempo muito edificante para nós. Muito desafiador, os desafios têm sido enormes, têm sido maiores do que a gente imaginou no início, mas tem sido um tempo também muito encorajador, um tempo muito abençoador. E nós queremos dividir um pouco disso com vocês hoje, não sei se a gente vai dar conta de falar de tudo, afinal de contas são 2 anos de Camboja, então eu vou tentar resumir o máximo possível. A gente tem aí um pequeno problema, viu, pastor? Que eu vou tentar não cometer aqui na sua igreja, um erro que eu vou tentar não cometer na sua igreja, que é passar do horário. Geralmente eu falo mais do que o homem da cobra. Você já viu essa expressão? Aquele homem que vende aquela pomadinha do peixe elétrico, que vai passando vendendo, fala, gasta todo o seu dia. A gente tem essa síndrome aí. Mas eu vou tentar ser sucinto hoje, viu? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. No livro de 2 Samuel, no capítulo 18. Segundo Samuel, capítulo 18, lá fala sobre a morte de Absalão. Nós vamos usar esse texto e um outro texto depois um pouquinho mais à frente. Antes de eu entrar nesse texto, eu queria que vocês soubessem um pouquinho mais sobre o Camboja, entendessem um pouquinho mais sobre o Camboja. Então deixa a sua Biblinha aberta aí, nós vamos falar sobre a morte de Absalão. Tem uma mensagem muito, muito forte para mim, tem sido muito forte para mim nos últimos anos, a respeito desse texto, que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu gostaria de passar um vídeo. É o primeiro vídeo aí da pastinha Camboja, para vocês entenderem o que é o Camboja, terem uma noção do que é o Camboja e o que acontece no Camboja. Está sem som.
mais procurado e visitado por turistas de diversas partes do mundo. Tudo isso graças às suas belezas naturais, os lindos arrozais que se estendem pela vasta planície, a uma cultura muito rica e milenar, e principalmente pelas ruínas do famoso templo Angkor Wat, que desde 1992 se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é o símbolo da bandeira nacional. O Camboja é um país budista, sendo que mais de 90% da população segue o budismo e suas práticas. A religião está impregnada na cultura do povo e muitos templos, monges e oferendas fazem parte do cotidiano do cambojano. O passado recente do Camboja foi manchado pelo terrível genocídio do Khmer Vermelho, que aconteceu no final dos anos 70 e devastou o país, levando à morte de quase 1/3 da população. Durante o genocídio, estima-se que 1,5 a 3 milhões de pessoas perderam suas vidas vítimas da guerra, fome, trabalhos forçados e doenças. Muitos foram levadas para as fazendas de extermínio e mortas sumariamente. Todas as pessoas que possuíam qualquer nível de escolaridade, como médicos, engenheiros, professores, homens de negócio e toda a elite do governo foi assassinada. Imagine o impacto que isso acarreta na estrutura desse país por gerações. Sob a liderança de Pol Pot, o Khmer Vermelho buscava criar uma sociedade comunista, baseada na produção agrícola. Por isso, toda a população que vivia em áreas urbanas foram redirecionadas às zonas rurais em fazendas coletivas e eram obrigadas a realizarem trabalhos forçados. As pessoas que sobreviveram a esse terrível regime saíram traumatizadas, não apenas com uma nação destroçada, mas também com cicatrizes profundas na alma e no espírito, fazendo permanecerem por anos na escuridão, sem nenhuma esperança. A guerra também gerou um grave problema que ainda persiste até os dias de hoje: a pobreza e a prostituição. Por anos, o Camboja se tornou uma rota para pedófilos e para pessoas sem escrúpulos que vinham a esse país abusar sexualmente de crianças e jovens. O governo tem tomado duras medidas para que esse problema acabe. Porém, a prostituição ainda é um meio de sobrevivência para muitas jovens que se veem sem esperança de encontrar um emprego e uma vida digna. Muitas outras são enganadas nas vilas, com ofertas de emprego na cidade e levadas para prostíbulos e forçadas a atenderem clientes. Uma triste história que precisa ter um fim. Cremos que apenas Jesus pode trazer esperança e um futuro diferente a essa nação. Porém, hoje, estima-se que apenas 2% da população seja cristã, entre católicos e protestantes. Desta forma, o cristianismo ainda é inexpressivo nessa nação, ainda que nas últimas décadas tenha havido um certo crescimento, fruto da ação missionária no país. As portas estão abertas, não sabemos ainda por quanto tempo, principalmente quando se trata do trabalho de discipulado e evangelismo com crianças e jovens. É necessário pensarmos em uma ação a longo prazo para prepararmos essa nova geração para se tornarem os agentes transformadores nessa sociedade, mudando o futuro e o rumo desta nação. Ore pelo Camboja, envie e contribua. Você pode ser a resposta. Amém? Deu para entender um pouquinho o que é o Camboja? Um país que hoje tem cerca de 15 milhões de pessoas, 95% das pessoas seguem o budismo como religião oficial do país. Apenas 2% da população total do Camboja é cristã, entre católico e protestante, por isso o cristianismo ele não é expressivo ainda no Camboja.
e cerca de entre 3 e 4% já é muçulmana. Os muçulmanos têm chegado aí ocupando o interior do país, cidadezinhas do interior. Eles montam uma escola, um mercadinho e casam com uma cambojana, seus filhos são automaticamente muçulmanos. E o islamismo tem crescido de uma forma bem rápida, bem dinâmica no Camboja. Tem encontrado um espaço muito aberto, né? Um caminho muito aberto para crescer e se multiplicar no Camboja. O cristianismo tem tido crescimento lá? Tem, mas ainda é muito pequeno. O crescimento do cristianismo ainda é muito pequeno no Camboja. Encontra-se poucos cristãos, poucas igrejas muito pequenas. A gente não tem aí um número muito grande de evangélicos. E os evangélicos que tem, a maioria deles estão concentrados nas grandes cidades. Então, tem pouca igreja e cristãos nas cidades do interior, nas zonas periféricas. Deus nos chamou para essa nação, e quando Ele nos chamou, Ele começou a abrir para a gente qual era o propósito dEle no nosso envio para o Camboja. Nós sempre trabalhamos voltados para vítimas da exploração sexual. Enquanto missionários, nós sempre focamos em vítimas da exploração sexual. Trabalhamos um bom tempo em Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte sabe da zona boêmia de Belo Horizonte, ali perto da rodoviária. E essa área ali, nessa área perto da rodoviária, na rua Guaicurus, tem 33 prédios destinados à prostituição, onde trabalham mais de 4.000 mulheres todos os dias, vendendo o seu corpo. Nós trabalhamos neste local e nós pensávamos que aquele era um ministério para uma vida. É um povo não alcançado dentro de uma grande cidade brasileira. Mas nós estávamos enganados a respeito de ser um ministério nosso para uma vida, o nosso ministério para uma vida. Aquele era só um treinamento, uma etapa do treinamento que Deus estava começando a fazer nas nossas vidas para nos levar para o Camboja. Nós continuamos no Camboja trabalhando com vítimas da exploração sexual. Mas a gente não faz apenas isso. Porque a gente entende que trabalhar hoje com vítimas da exploração sexual enquanto missionário cristão não é uma coisa que dá para você fazer sozinho. Não é um trabalho imediatista, é trabalho de longo prazo. Preciso criar uma base, é preciso criar uma estrutura, é preciso solidificar. Então hoje no Camboja nós atuamos em 3 pontas. Nesses 2 anos que nós estamos no Camboja, nós já fizemos mapeamento, tanto do local, que foi uma coisa que Deus falou para a gente antes da gente sair do Brasil, que quando nós chegássemos no Camboja, Ele ia nos mostrar o lugar onde devíamos viver e trabalhar. E assim foi, nós chegamos numa cidade, Deus mostrou para a gente outra cidade, e nós nos mudamos para lá, a cidade onde nós vivemos hoje. É a cidade no Camboja com o maior índice de exploração sexual infantil no Camboja. A cidade onde nós vivemos hoje é a cidade com a maior quantidade de prostíbulos no Camboja. É a cidade onde é mais comum você ver homens de 50, 60, 65, 70 anos andando com criancinhas de mão dada em restaurantes, lugares públicos, na rua, nas praias. É comum. Não é raro, é comum. A prostituição acontece de forma massiva na cidade. E quando nós pisamos lá pela primeira vez, nós entendemos o porquê daquela cidade. Nós entendemos o porquê de ser aquele local que Deus mostrou para a gente que devíamos ficar. Desde então, nós temos criado relacionamento, primeiro com a igreja local. O evangelho é inexpressivo no Camboja, mas existem já algumas igrejas. Tem uma igreja em particular, que alguns membros da igreja já conhecem, tiveram a oportunidade de estar lá conosco, abençoando o nosso ministério, abençoando o povo cambojano. E eles conheceram essa igreja, uma igrejinha que já existe há 9 anos. Fruto da ação missionária. A igrejinha é fruto da ação missionária, mas uma ação missionária de curto prazo, onde não houve tempo para discipulado. Algumas pessoas se converteram e o missionário foi embora. E essas pessoas, depois de um tempo, identificaram a necessidade de se reunirem periodicamente e identificaram a necessidade de ter um líder. E a pessoa mais qualificada na ocasião era a pastora Nai. Ela é professora,
E ela era a pessoa mais instruída na ocasião e assumiu o papel de pastora desde então. Ela tem um coração voltado para o Senhor, ela é apaixonada por Jesus, mas ela precisa de base, ela precisa de estrutura, ela precisa de aprofundamento em conhecimento bíblico, doutrinário. Ela não teve acesso à educação teológica, ela não teve acesso a nenhuma formação ou treinamento para ser pastora. Ela era a pessoa mais capacitada na ocasião. Ela faz com todo o amor e todo o vigor. É uma guerreira. E nós temos hoje trabalhado com apoio à pastora Nai, auxiliando a igreja com estudos bíblicos e discipulado com os jovens. O que tem sido de um crescimento e um retorno assim, sem palavras. Nós sempre trabalhamos com a igreja e com os jovens, encorajando eles a se enxergarem como os melhores missionários para o Camboja. E isso tem sido assim, muito gratificante, porque hoje nós temos um projeto que acontece na nossa casa, onde nós atendemos já 68 crianças. E nós estamos aqui no Brasil para 3 meses, e quem está cuidando do projeto lá são os jovens da igreja, que nós temos falado para eles todos os dias, vocês são os melhores missionários para o Camboja. Porque nós vamos levar, nós já estamos lá há 2 anos e ainda não falamos fluente o idioma local. É muito difícil, principalmente na nossa região. É muito difícil conseguir um professor de Khmer, um idioma que só se fala lá, no Camboja. Então nós vamos levar um tempo ainda para falar fluentemente, para entender todos os pormenores da cultura. Mas o cambojano, o jovem cambojano, ele já sabe. Ele já entende a cultura, ele já fala o idioma, ele sabe por onde chegar, ele sabe como fazer, ele já conhece todos os detalhes. Então ele é o melhor missionário para o Camboja. E nós encorajamos eles a se enxergarem assim. E temos tido resultado. Os jovens hoje que trabalham conosco são todos dessa igreja. Frutos desse discipulado, frutos desse encorajamento. Na nossa casa, o projeto que temos é uma escolinha de inglês. E a gente trabalha aliado com a alimentação balanceada. Porque as crianças são todas abaixo do peso, elas são bem pequenininhas. Então nós temos 2 vizinhos que a menininha é desse tamanho e o irmãozinho um pouquinho menor. É a Lin e o Atom. Quem foi lá lembra das 2 figurinhas. E eles são bem pequenininhos. A Lin, ela tem 6 anos de idade, ela pesa menos de 12 quilos. Os dentinhos são bem podrinhos, são bem prejudicados, porque o corpo não tem os nutrientes necessários para que a criança se desenvolva adequadamente. A base da alimentação deles é arroz. Eles comem arroz 2 vezes por dia. A maioria das famílias comem arroz 2 vezes por dia. E é tão forte essa questão do comer arroz que quando o almoço está pronto, eles não chamam assim: ô menino, o almoço está pronto, vem comer. Não é. Nham bai. Nham é comer. Bai é arroz. Comer arroz. Esse é o chamado para o almoço, para o café ou para o jantar. Comer arroz, comer arroz. Aí a criançada chega para comer. Eles comem basicamente arroz. Então não crescem muito bem, não se desenvolvem muito bem, não têm os nutrientes necessários para se desenvolver com saúde. Então nós damos para eles uma alimentação, que é uma alimentação mais complementar. Né? Na nossa casa a gente faz uma bela de uma sopa forte, com substância mesmo, com carne, com bastante vegetais, para servir para as crianças. Isso tem auxiliado elas no desenvolvimento. E outra ponta que a gente trabalha no Camboja hoje é com relacionamento nas zonas de prostituição, nos focos onde a prostituição acontece. A prostituição no Camboja, na maioria das cidades mais desenvolvidas, ela é generalizada, mas existem uns focos onde ela é mais forte, onde acontece de forma mais concentrada. E no Camboja é onde tem a concentração dos bares e KTVs. São bares, os KTVs são bares com karaokê. Porque antigamente, no Camboja podia ter escrito em qualquer estabelecimento, ó, prostíbulo, ou casa de prostituição, ou, sei lá, prostíbulo do seu José. Era normal, era comum, isso não era algo que escandalizava. Mas aí muito turista indo para o Camboja, tirando foto dessa realidade, falando disso nas redes sociais, isso acabou chegando na ONU, porque dentro dos prostíbulos sempre tiveram crianças. Então todo mundo, quando vê crianças nessa situação, as pessoas se comovem, elas querem fazer alguma coisa, então isso gerou um burburinho há anos atrás. E a ONU interveio e fez um pedido ao Camboja sob ameaça de sanções econômicas. E o Camboja então criou uma lei.
e proibiu que se usasse o nome prostíbulo ou casa de prostituição. Então mudou o nome, mas não mudou a atividade. Hoje chama bar, hoje chama KTV, hoje chama cassino, algumas casas de massagem, mas a atividade continua. Eles têm tido mais cuidado na questão da criança, do que tem se falado muito na questão da pedofilia. Mas no Camboja você ainda encontra por toda parte crianças que têm sido aliciadas na indústria sexual. Então tudo isso foi trazendo para nós indícios de que aquele era o lugar onde Deus nos queria, de que aquele era o lugar onde Deus tinha um propósito para desenvolver em nossas vidas. Diante disso, eu gostaria de ler com você aqui um texto em 2 Samuel, capítulo 18, no versículo a partir do versículo daí que eu me perdi aqui no meu versículo. Ok. A partir do versículo 22. O versículo 22 diz assim: Então prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixe-me também correr após o Cuxita. E respondeu Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não receberias recompensa pelas novas. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. Disse-lhe, pois, Joabe: Corre então, Aimaas. Corre então. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou adiante do Cuxita. Só até aqui. Essa história de 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 9, ela conta a morte de Absalão, que Davi tinha dito para o exército, para o general dele, para Joabe, para que não matasse Absalão, para que poupasse a vida de Absalão. Mas o exército de Absalão perde a batalha, Absalão tenta fugir dali numa mula, e ele passando por baixo de uma árvore fica com seu pescoço preso nos galhos da árvore. Eles encontram Absalão daquele modo, e eles precisam matar Absalão para acabar com seu sofrimento. Mas alguém tinha que dar essa notícia. Era uma notícia muito importante, porque o rei Davi esperava saber como ficou, qual foi o desfecho da guerra e como ficou o jovem Absalão. Davi ansiava por notícias de seu filho. Era uma notícia muito importante. E o jovem Aimaas, ele queria dar essa notícia. Ele queria correr e dar essa notícia para o rei Davi. Ele insistiu com Joabe para que Joabe deixasse ele dar a notícia. Mas Joabe disse para ele: olha, não, hoje a notícia é muito importante. E eu vou mandar um etíope ou cuxita correr e dar a notícia porque ele é mais experiente. E o cuxita correu, o etíope correu para dar a notícia. E mesmo depois dele ter saído, diz esse texto que nós lemos, que Aimaas foi novamente a Joabe e disse: não importa, seja como for, deixa eu correr, mesmo que eu saia depois do etíope, depois do cuxita. Deixe-me correr e dar a notícia, e dar a nova. Eu falei: mas para que você vai correr? O etíope já foi, não faz mais sentido, você não vai receber recompensa por isso. Imagino eu, Aimaas, um cara jovem, forte, determinado, porque insistiu tanto para dar a notícia. Ele não desistiu ao ouvir o não de Joabe. Ele não desistiu quando viu o outro indo fazer aquilo que ele queria fazer. Ele continuou insistindo, insistindo, insistindo. Ele foi perseverante. Joabe então deixa ele correr, ok, então corre. Corre então, Aimaas. Vai então dar a notícia. E Aimaas começou a correr. Nos versículos que seguem, a história narra que ele correu e passou do etíope. Ele era veloz, ele era bem veloz. Nós sempre vemos aí os vencedores de maratonas, de grandes corridas, a gente sempre vê um etíope no pódio.
Eles sempre foram bons corredores, mas Ahimaás corria mais rápido. Ele era jovem, ele era persistente, ele ia atrás daquilo que ele queria, ele era rápido. E aí o texto diz que quando ele vai chegando perto do palácio, um sentinela avista ele de longe e já dá o aviso: olha, vem um homem correndo ali, ele vem sozinho. E pelo jeito que ele corre, aquele ali é Ahimaás, filho de Zadok. E nesse momento a gente percebe que além de perseverante, além de correr atrás daquilo que ele quer, de não desistir, além de rápido, de jovem, de forte, ele também era popular. Ele tinha uma família boa. Todo mundo conhecia o pai dele. Sabe aquele menininho que vai comprar pão e todo mundo fala: ali, lá vai ali o filho do seu Joaquim. Sabe o seu Joaquim? E começa e tem sempre uma história sobre o seu Joaquim. Era Ahimaás, filho de Zadok. Todo mundo conhecia. O cara conhecia ele, o sentinela conhecia ele pelo jeito que ele vinha correndo ao longe. E ele chega lá no palácio. Diante do rei, ele dá uma bela de uma saudação para Davi. E quando Davi pergunta: e o jovem Absalão? Ah, meu rei, eu vi um corre-corre, um vulco-vulco, um vai para lá, vem para cá, mas saber mesmo o que aconteceu, eu não sei não. Ele era jovem, ele era forte, determinado, persistente, popular, boa família, mas ele não tinha mensagem. O etíope vem correndo e o sentinela vê o etíope e fala: vem outro homem correndo só. Ponto. Não sei quem é, está correndo sozinho. Quando ele chega diante de Davi, ele dá a mesma saudação que Ahimaás deu. E quando Davi pergunta: e o jovem Absalão? Ó, meu rei, que todos os seus inimigos tenham o mesmo fim que o jovem Absalão. Que todos os seus inimigos terminem como ele. O etíope não era conhecido, o etíope cumpria uma ordem, o etíope não tem o nome citado. Ninguém reconheceu ele pelo jeito que ele corria. Não se fala nada sobre esse homem. Mas ele tinha mensagem. Ele entendia o propósito e ele estava pronto a cumprir o propósito. Ele não correu de mensagem vazia, de mente vazia, de boca vazia, de mão vazia. Ele correu com um propósito, para um propósito determinado, definido, que ele entendia muito bem. Às vezes nós não entendemos o que Deus tem colocado na nossa vida como propósito. Às vezes nós não entendemos por que correr. Nós não escolhemos bem as batalhas a serem travadas. Nos falta certeza, nos falta convicção. E muitas vezes nós travamos batalhas que não são nossas. Muitas vezes nós pegamos corridas que não são nossas. E muitas vezes nós vamos correr em vão. Nós vamos chegar na hora H e nós não vamos ter a mensagem. Deus tem falado muito conosco a respeito de propósito. Por conta do propósito que Ele tem colocado diante de nós. Lá no Camboja. Vidas têm se perdido na exploração sexual, crianças têm morrido sendo estupradas por estrangeiros que vão para aquele país abusar de crianças. Um país onde ninguém precisa esconder a pedofilia. Um país onde ninguém precisa esconder o abuso sexual. A violência contra a mulher. Ninguém precisa esconder porque não é vergonha, não é um problema. E nesse país Deus tem aberto um propósito. Ele tem falado conosco a respeito do propósito dele para aquela nação. E nós temos visto muita coisa acontecer por entender esse propósito. E quando eu falo entender, eu não falo que a gente está entendendo toda a coisa toda, o propósito todo, o 100%. Porque ao meu ver, na minha experiência, na nossa experiência, Deus tem aberto para nós um pixel de cada vez dessa imagem toda. Mas Deus tem aberto um pixel de cada vez. E Ele tem revelado o propósito dele para nós. E quando nós entendemos o propósito de Deus, quando você entende o propósito de Deus, você se posiciona, você toma uma atitude,
com foco, com determinação, para cumprir o propósito, para cumprir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Um pouco mais para frente, no capítulo 23 de 2 Samuel, no capítulo 23 de 2 Samuel, fala sobre os valentes de Davi. E alguns nomes são citados aqui entre os valentes de Davi. Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos que falam sobre um valente chamado Samá. A partir do versículo 8, ele começa falando sobre os principais valentes de Davi. E diz assim o texto: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, o Tecmonita. Este era o principal dos três. Ele foi que com a lança matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, um dos 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que se haviam reunido para a peleja enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Até aqui. Desses 3 valentes, desses valentes que cito aqui no início do texto, o que mais me chama a atenção é Samá. Porque o texto descreve um momento em que todo o restante do exército que estava junto ali com Samá, eles correram para defender a cidade. Eles se preocuparam com a cidade. Vamos defender a cidade que os filisteus estão vindo aí. E eles estavam correndo na frente dos filisteus. E ao passar por esse campo de lentilha, Samá parou, olhou para a volta, olhou para um lado, olhou para o outro, e falou: opa, isso aqui também é terra santa. Isso aqui também é a terra que foi o cumprimento da promessa. Eu, enquanto parte de Israel, enquanto povo de Deus, enquanto povo escolhido, eu preciso defender aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus deu ao meu povo, aquilo que é cumprimento, a terra que é cumprimento da promessa dele. Ele parou ali e ele defendeu aquele campo de lentilhas, colocando em risco a própria vida. A chance dele ter sucesso nessa empreitada era mínima. Mas a Bíblia diz que o Senhor efetuou um grande livramento. Muitas vezes nós recebemos algumas coisas de Deus. Deus fala conosco a respeito de alguns propósitos e objetivos específicos, necessidades no nosso país, na nossa igreja, na nossa comunidade, em países, em nações onde o Evangelho está começando. Deus fala com a gente. Deus move no nosso coração, Ele toca no nosso coração. Mas a gente trata como os outros no exército trataram aquele campo de lentilha. Isso é só lentilha. Vamos proteger a cidade. É lá que está o valor. Lá é importante proteger. Lá está tudo construído. Lá está bonito. Está habitável. Agora esse campo é só lentilha. Quem gosta de lentilha, a maioria das pessoas nem gostam de lentilha. Vamos passar pelo campo e vamos defender a cidade, vamos defender o que importa. E a gente às vezes trata como esse campo de lentilha. Trata dessa forma. Como o campo de lentilha era para o restante do exército. E a gente esquece que por mais insignificante que pareça, ainda é o que Deus deu. Ainda é o que Deus está falando com você. Ainda é a palavra que o Senhor deu, é o cumprimento da promessa que Ele fez, ainda é terra santa. E é preciso defender com a nossa vida. Propósitos que Deus abre para nós temos que defender com a nossa vida. O que Deus entrega para nós, palavras, compromissos, responsabilidades,
nós temos que defender com a nossa vida. Nós temos que parar e defender, mesmo que isso custe a nossa morte. Samar, ele entendia o propósito dele enquanto Israel, enquanto filho de Deus, enquanto servo do Senhor. Ele entendia o compromisso dele com os seus irmãos, com os seus antepassados, com os seus pais. E ele defendeu aquele campo de lentilhas com convicção, entregando a própria vida. Muitas vezes nós não temos a mesma convicção. Nós achamos que abrir mão do campo de lentilha está ok. Que tudo bem abrir mão do campo de lentilha, ninguém vai se importar com isso. Mas se Deus tem falado para você, se Deus tem entregue para você responsabilidade, direção, palavra, não abra mão. Por mais que todo mundo diga que não tem valor, não abra mão. Deus tem entregado para nós, no Camboja, palavra e direção. E nós temos caminhado em fé com o Senhor. E nós não vamos abrir mão. Nós não abrimos mão até aqui. E nós não vamos abrir mão daqui para frente. Não vai ser diferente. É o que Deus tem nos dado, é o que Deus tem entregado para nós. Nós estamos no Camboja para cuidar com nossa vida, para defender com nossa vida. Hoje nós temos convidado várias pessoas por onde a gente passa. Estivemos em Presidente Prudente, interior de São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Iconha, Cachoeiro. Agora aqui em Campos. E aqui em Campos eu quero repetir o convite. Venha defender esse campo de lentilha com a gente. O Camboja é um país que é pouco divulgado, pouca gente sabe sobre a realidade do Camboja. As pessoas somem no Camboja e ninguém procura, porque a maioria dos cambojanos não tem documento. Crianças são raptadas para fins de exploração sexual ou para tráfico de órgãos. Ninguém procura por essas crianças. Crianças são abandonadas pelos pais nas vilas. A menor sob o cuidado da maior. Hoje nós temos 2 crianças numa vila, perto da capital, uns 30 quilômetros. A mãe foi abandonada com os filhos e os filhos foram abandonados pela mãe em seguida. Hoje eles estão com a bisavó, que sentindo falta da visita da neta. Com muita dificuldade se locomoveu até a casa da neta e encontrou lá uma criança de 3 anos e um bebê de 4 meses, né, meu amor? 3 para 4 meses. Uma criança de 2 anos, 3 anos. 2 anos e meio. E um bebezinho. Os 2 abandonados, sozinhos, já há dias, sem se alimentar, mas juntinhos, um cuidando do outro. Hoje eles ficam com a bisavó. A bisavó está cuidando deles. Nós já temos contato com a missionária que está fazendo um monitoramento dessa família. Ela vai para lá de vez em quando, ela leva uma ajuda, ela vê como está. Ela não pode pegar as crianças para cuidar. E ela está esperando a gente chegar. As crianças estão esperando a gente chegar. Em setembro a gente voa de volta. A gente começa o processo de registrar a ONG internacional no Camboja. E aí ter a autorização do governo para proceder ao abrigamento. Provavelmente essas 2 crianças vão ser nossas 2 primeiras crianças em abrigamento, em cuidado integral, como família. Um outro texto que eu gostaria de abrir com vocês, antes de eu encerrar, é no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 48. Tem uma coisa muito interessante sobre propósito, sobre direção de Deus. É que quando você entende, você vê coisas sobrenaturais acontecerem. Quando você abraça, a ponto de defender com a sua vida, com convicção bastante, para colocar a sua vida em risco, você começa a ver coisas sobrenaturais acontecerem. No versículo 48 do capítulo 10 de Marcos, diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o.
E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Só até aqui. Todo mundo conhece essas histórias que eu li, todas elas. Eu sei que todo mundo conhece. Esse momento onde Jesus para no meio da multidão, todo mundo seguindo Jesus. E tem um cego gritando que todo mundo repreendeu ele, falou: fica quieto, rapaz. E aí depois de um tempo, Jesus escutando, ele para. Ele para e ele dá um comando. Chama o cego. Um comando. Chama o cego. E uma pessoa precisou se dispor. Uma pessoa precisou, ouvindo esse comando de Jesus, precisou tomar uma atitude, fazer algo, obedecer, atender o pedido do mestre. Quantos aqui já guiaram um cego? Levanta a mão assim para mim. Quem já guiou um cego? Vocês podem me ajudar, vocês dois, casal? Vocês dois. Queria que vocês mostrassem para mim como é que guia um cego aqui para quem nunca guiou. Vem cá. Como que se guia um cego? Você vai fazer o papel do cego e ela vai guiar você. Mostra aí como que guia. Então ele vai guiar, você é o cego. Então vamos lá. Você guia, ele é o cego, né? Então vem, anda aí para a gente ver. Olha, ele é o cego e ela está guiando. Certo? Obrigado. É assim que guia um cego. Uma pessoa precisa ir à frente e o cego vem com a mão no ombro. Exemplificaram muito bem, muito obrigado. E eu fico imaginando, então, esse camarada que ouviu a voz de Jesus falando: chama o cego, traz o cego aqui. Ele teve que ouvir e se comprometer. Estava todo mundo repreendendo o cego, um monte de gente repreendendo o cego, cada um com a sua própria demanda, esperando o seu próprio milagre, olhando para o seu próprio umbigo, talvez. E ele teve que passar no meio daquele povo todo. E eu fico imaginando ele todo orgulhoso, né? Dá licença. Calma aí, o mestre mandou, dá licença, estou passando. Abre caminho, rapaz, abre caminho. O mestre me mandou, vou buscar o cego. Levanta aí, rapaz, te alegra que o mestre está te chamando. Chega aí, vou te levar. Mãozinha no ombro, para frente. Quando nós atendemos o chamado do mestre, o comando do mestre, nós vemos coisas sobrenaturais acontecerem. Da forma que seguia um cego, que vocês acabaram de ver aqui. Quem guia vai na frente. Eu fico imaginando esse homem, ele ficou entre Jesus e o cego na hora do milagre. Esse homem viu um milagre de perto, ele viu um cara 100% cego voltar a enxergar na frente dele. Porque quando você obedece, quando você atende, quando você entende que o chamado é para você, quando você entende que o comando é para você, você vê coisas sobrenaturais acontecerem. Você vive coisas sobrenaturais. E hoje eu pergunto para você, quem aqui quer ver coisas sobrenaturais acontecerem? Levanta a mão assim. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então comece a ouvir o comando do mestre. Comece a buscar na sua história, nas suas experiências de vida. Qual é o sussurro de Deus na sua história a respeito do seu chamado? Qual o chamado que Deus tem para você? O que Deus tem falado com você quando você dobra os seus joelhos para orar pelas pessoas, pelas nações, pela sua cidade? O que Deus tem trazido para você de peso, para você orar, de carga de oração, para você orar? O que Deus tem trazido para incomodar o seu coração, a respeito de que o seu coração arde? Qual o chamado de Deus para você? Qual o propósito de Deus para você? Quanto mais cedo você entender isso e se comprometer diante dessa verdade, mais cedo você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, a ver o sobrenatural de Deus de perto. Em Isaías 61, esse último louvor que foi tocado, Isaías 61 fala, o profeta diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas.
para levar alegria àqueles que choram, para consolar aqueles que choram, para trazer vestes de alegria, de louvor, ao invés de espírito angustiado, para libertar os cativos. O profeta tinha essa convicção de chamado. O profeta tinha essa clareza a respeito de quem o enviou, de quem o instituiu quanto profeta. E ele podia falar com convicção e clareza: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para todas essas coisas. Eu fui selado para isso, eu fui aprovado para isso. Deus me deu uma palavra. Deus me deu direção. Deus tem um propósito na minha vida. Aí vem Jesus depois de tantos anos e usa o mesmo texto na sinagoga. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A diferença é que Jesus termina a citação do profeta dizendo: em mim se cumpre hoje essa profecia, se cumpre hoje essa palavra. E naquele momento Jesus, ele era carne, corpo, matéria. E nele já se cumpria aquela palavra, ele já pregava a libertação, ele já pregava as boas novas, ele já ensinava, ele já consolava. E nele se cumpria aquela palavra. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para os céus. E hoje o corpo de Cristo nessa terra é a igreja que ele deixou, é a igreja que ele instituiu. Corpo de Cristo nessa terra é você. Corpo de Cristo nessa terra sou eu. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E essa palavra, ela precisa se cumprir em nós todos os dias. Essa palavra precisa se cumprir em você, na sua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, igreja do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, corpo de Cristo. E Ele ungiu você, igreja, você, corpo de Cristo, a pregar as boas novas, a levar liberdade aos cativos, a consolar todos os que choram, a declarar alegria para aqueles que choram em Sião. É você mesmo. O chamado de Deus é para você. O como você vai se implicar, qual é o propósito, qual é a estratégia, qual é o caminho, começa a buscar no Senhor. Mas o chamado de Deus, ele é para você. Deus, ele tem um propósito maravilhoso para a humanidade, porque Ele criou todos os homens para a salvação. Ele deseja a salvação de todos. E Jesus, ele vai voltar quando todos tiverem ouvido falar do reino. Quando todos tiverem ouvido falar deste evangelho do reino. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E isso vai acontecer, você participando ou não. Mas assim como aquele homem que guiou Bartimeu, foi um privilégio para ele ver um milagre de perto, ver algo sobrenatural diante de seus olhos. E para nós também tem sido um privilégio estar servindo ao Senhor no Camboja e estar vendo o sobrenatural de Deus naquela nação. E não vai ser diferente com você. Quando você entender o seu propósito, chamado e direção do Pai, você se posicionar e defender isso com a sua vida, se comprometer apesar das opiniões ao seu redor e tomar atitudes, dar passos de fé, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus até que Ele venha. Isso é o que nós temos vivido, é nesse momento que nós estamos vivendo isso hoje, e por isso eu senti de compartilhar dessa forma com vocês, porque é o que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos visto e vivido o sobrenatural de Deus, à medida que nós entendemos o chamado e o propósito dele para nós. Eu quero chamar minha esposa, ela vai falar mais para vocês sobre o projeto que nós temos agora no Camboja e os desafios que nós temos diante desse projeto. Nós temos buscado e convidado, desafiado intercessores por todos os lugares que a gente passa. E nós queremos convidar você também a fazer parte. Bom, como o Flávio falou, o Camboja é um país não alcançado. É um país onde menos de 2% da população já ouviu falar de Jesus. As pessoas não conhecem o Evangelho. As pessoas nunca ouviram falar. Talvez vocês já escutaram falar da janela 1040. O Camboja está dentro da janela 1040. E é um povo que não ouviu falar de Jesus. O Evangelho não pode ser pregado no Camboja. É crime você pregar, como aqui no Brasil a gente prega o Evangelho livremente. Lá nós não podemos fazer isso. Mas a lei nos permite
Falar sobre Jesus quando alguém nos pergunta, ou dentro da nossa casa. Ninguém vai me parar na rua para perguntar: ô, você aí, que fé que você acredita? Qual é a sua fé? Não. Alguém só vai perguntar isso para mim se eu tiver relacionamento. Então, nós estamos lá, estamos tendo relacionamento, e nós já temos visto o mover do Senhor. Pessoas começam a perguntar quem é Jesus, por que nós estamos lá. O que nos motiva a estar lá, a ir nos bares de prostituição? Porque nós não somos clientes. Então, o que faz? O que nos leva até aqueles bares? E aí nós temos a oportunidade de falar sobre Jesus. Nós temos a oportunidade de falar sobre o nosso Salvador. Dentro da nossa casa, com o trabalho com as crianças, com as 68 crianças que nós atendemos hoje, nós também temos a oportunidade de falar de Jesus. Elas aprendem sobre o Evangelho e é muito bonito ver como elas têm amado conhecer sobre Jesus. É tudo um processo bem lento, porque elas não são acostumadas. Antes de nós virmos para cá, nós mostramos o Brasil para as crianças. E uma das nossas obreiras, nossas voluntárias cambojanas, durante as fotos, quando passavam as fotos, passou o Rio de Janeiro e o Cristo Redentor, e ela falou: volta, volta, que foto é aquela ali? Daí nós falamos que era o Cristo Redentor, ela falou: não, mas é Cristo, Cristo? É Jesus? Sim. Mas e fica assim aberto onde todo mundo pode ver? Sim. E é grande? Sim, é muito grande. Então você está querendo dizer que todo mundo no seu país já ouviu falar de Jesus? E eu falei que sim. Falei, sim, no nosso país, nem todos seguem Jesus, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não brinca. Ela não sabia se ela chorava ou se ela ria. Isso não é comum. O país é cheio de estátuas, de templos. O que é comum para ele, para esse povo, são estátuas de Buda, estátuas de Ganesha. Mas não é comum Cristo, o Cristo que nós conhecemos. Mas essas crianças já estão sentindo o amor de Jesus através do amor que nós demonstramos para ela. Porque nós não amamos simplesmente porque somos bons, não. Nós não somos bons. Nós somos bons porque Cristo nos amou. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Nós recebemos amor, nós fomos amados primeiro, e de nós sai amor, que vem de Deus. Se nós, assim como aquele povo que vende os seus filhos para a prostituição em troca de um saco de arroz. Crianças no Camboja são vendidas assim. A família compra um saco de arroz, não tem como pagar, e o pai então entende que melhor do que ficar endividado é dar a filha ou o filho para a prostituição. Para a criança se prostituir para pagar aquela dívida. Crianças pequenas, de 8, de 5, de 7 anos, têm tido a sua infância roubada ali naquele país. Têm tido a sua inocência roubada. E Deus nos chamou para fazer parte do que Ele quer fazer naquela nação. Então, Ele nos desafiou a algo mais. Eu quero passar um vídeo, nós temos ainda um pouco de tempo, pastor? Eu quero passar um vídeo sobre esse novo tempo. Pode colocar, por favor? Ele nasceu no nosso coração ainda no Brasil, antes de virmos para o Camboja. Já há 2 anos nós estamos servindo aqui no Camboja no enfrentamento à exploração sexual.
O Camboja é um pequeno país no Sudeste Asiático, muito rico em belezas naturais e também em história, mas que sofre já há muito tempo com a prostituição massiva, com a exploração sexual, tanto de jovens como de crianças. E muitos citam o Camboja como um oásis para pedófilos. E diante dessa situação, Deus nos chamou a abrir uma casa para resgatar crianças. Realmente é um desafio muito grande, mas nós entendemos que nós não vamos fazer isso acontecer sozinhos. Nós oramos, nós pedimos a Deus e dissemos para Deus: Deus, se o Senhor quer que trabalhemos com resgate, com cuidado de crianças aqui no Camboja, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguém mais conosco. Então levante, Pai, levante mesmo obreiros que venham para trabalhar conosco. E Deus levantou o Robson e a Aline. Nesse projeto Safe Home, nós temos o desejo de receber crianças logo na sua primeira infância. E nós sabemos que essas crianças vão chegar até nós machucadas, feridas, traumatizadas também. E a gente sabe que só Jesus pode curar essas crianças, pode tocar e transformar o coração delas. E uma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração como ferramenta, como visão, para que essa cura aconteça, é vivendo com essas crianças, sendo uma família para elas, vivendo num ambiente familiar. E é nesse ambiente de transformação que nós queremos dar uma educação também de qualidade para essas crianças. Aqui no Camboja, a educação ela é muito precária. Então, uma das visões que nós temos também é proporcionar a essas crianças um estudo de qualidade, para que elas possam ir numa escola de qualidade, que elas possam poder fazer curso de inglês, de fazer esportes, e nesse ambiente e com essa educação eles possam ser transformados pela palavra de Deus primeiramente e se tornar também transformadores aonde elas estiverem. No nosso retorno do Brasil para o Camboja, nós temos um desafio muito grande. Nós vamos inaugurar a nossa casa piloto e para isso nós precisamos do apoio da igreja. Essa casa precisa ser feita com excelência, para que as próximas casas que sigam o modelo dela também venham com excelência e consigam resgatar crianças para que elas tenham um futuro muito brilhante no Senhor. E hoje, como Safe Place Mission, além do trabalho que nós desenvolvemos aqui no Camboja com as mulheres, nas zonas de prostituição, nos bares, nos KTPs e com as crianças resgatadas da prostituição, nós também entendemos o Safe Place como um lugar de cuidado, como uma plataforma de cuidado para igrejas e missionários em outros campos. E como Safe Place Mission, Deus tem nos levado a sonhar também os sonhos de outros missionários e de igrejas perseguidas ao redor do mundo. Não só aqui no Camboja. O chamado do Safe Place Mission não se limita ao Camboja. Safe Place Mission é reino de Deus. E nós temos o compromisso de expandi-lo por toda a terra. E eu creio que nós, como corpo de Cristo, junto com a igreja brasileira, nós podemos fazer a diferença para essa nação. Podemos trazer a diferença para o Camboja. Então junte-se a nós e venha conosco trazer transformação. A transformação que só Jesus pode trazer a uma nação que tem sofrido tanto. A Bíblia nos diz que a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus. Então vem conosco trazer a transformação que só Jesus pode trazer ao Camboja. O tempo é agora. Então Deus nos deu um grande desafio. E Ele nos desafiou a abrir essa casa, abrir uma casa para além dos trabalhos que nós já desenvolvemos, uma casa que é para resgatar e cuidar como família de crianças ainda na primeira infância, para que essas crianças tenham de volta o valor familiar, elas aprendam sobre o sacerdócio do lar. Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Pais. Vocês sabem quão importante é o sacerdócio dentro do lar. Então o Senhor nos chamou para isso tudo, para resgatar essa instituição de família dentro do Camboja.
quando Deus começou a falar conosco sobre isso, nós ficamos meio apavorados, porque o Camboja é um país muito caro. É um país, embora não tenha nenhuma estrutura, não tem direito ao asfalto, as ruas são muito ruins, não tem saúde boa, não tem educação, a educação pública é muito ruim, é muito perigosa, as crianças são abusadas dentro das escolas. O país não tem nenhuma estrutura. Então, nós começamos a pensar e colocar na ponta do lápis, e a gente falou, não, Deus, isso é muito. Então, nós começamos a fazer prova com Deus, para ver se era aquilo mesmo que Ele queria de nós. E Deus foi dando as provas que nós pedíamos. E Deus foi confirmando. E Deus foi confirmando. E à medida que a gente caminhava em fé, Deus ia confirmando mais. E hoje nós temos a certeza de que quem tem esse sonho é o Senhor. Não nasceu no nosso coração. O Senhor nos desafiou a abrir essa casa piloto. Nós chamamos de casa piloto. Safe home significa casa segura. Nós chamamos de casa piloto, porque ela é uma das primeiras casas que o Senhor vai levantar ali no Camboja. Para a glória de Deus, ela vai começar com 30 crianças, depois teremos outra casa com mais 30 e outra com mais 30. E daqui a 15, 20 anos, nós teremos pessoas que vão ocupar lugares de hoje onde os governantes estão atuando no Camboja com corrupção, pessoas que estão atuando debaixo de liderança de Satanás. Essas crianças vão ser atuantes como servas de Deus, como missionárias naquele lugar. Lugares estratégicos para a propagação do Evangelho. Nós queremos acompanhar todo o crescimento dessas crianças. As crianças, quando são nossos filhos, nós levamos elas até o altar, né? Até sair de casa, até se formar, até ir para o mercado de trabalho. E é isso que Deus tem falado para nós. Às vezes a gente fala, não, mas Deus, e se a gente fizer alguma coisa diferente para dar uma diminuída no custo? E Deus fala, elas são filhas. Essas crianças são minhas filhas. Dê o que essa terra tem de melhor. Deus tem colocado isso no nosso coração. E nós queremos desafiar a igreja a ir conosco. Porque o Senhor falou que isso não é um trabalho que nós iremos fazer sozinhos. E é impossível de fazer. Então, nós queremos desafiar a igreja a ir conosco. Hoje, nós temos 2 desafios muito grandes. O primeiro é o de implantação. Essa casa que vocês viram no vídeo, nós já fizemos um contrato de aluguel para 20 anos. Isso é um grande milagre. Todo mundo que aluga casa ou tem casas para alugar sabe que não existe isso. Contrato de aluguel de 20 anos para casa, isso não existe. A casa é no formato ideal, é uma chácara com várias casas. É o que o governo exige, que nós como estrangeiros moremos no mesmo espaço que as crianças, mas não na mesma casa. Então, o complexo atende o que o governo exige. E foi milagre. O que Deus fez nessa negociação foi milagre. E nós conseguimos o aluguel dessa casa por 20 anos, sem reajuste nesses 20 anos. Já está previsto em contrato. E nós temos agora o dever de cumprir com esse contrato. Nós precisamos chegar lá e dar um depósito calção, precisamos registrar a ONG, precisamos cumprir com algumas obrigações que o governo nos exige. Então, nós temos o valor de implantação, que ele é uma vez. Nós precisamos de 288 mil, do quais nós já temos quase 12 mil. Não é muito, mas nós sabemos que o Senhor tem trazido e Ele vai terminar de trazer esse valor para a glória dEle. Não é para mim, não é para o Flávio, é para a glória do Senhor, porque isso não é nosso, isso é de Deus. E nós temos o desafio mensal, porque essas crianças vão para a escola particular, elas vão comer do bom e do melhor, elas vão ser alimentadas com qualidade, elas vão ser inseridas em aulas de inglês, em aulas de música, para que elas sejam potencializadas no Senhor. E esse custo, nós dividimos todo esse custo pela quantidade de crianças, são 30 crianças. E ele fica aproximadamente em R$ 1.200 por cada criança.
Nós sabemos que é um valor muito alto para eu chegar para alguém e falar, olha, quer adotar uma criança? R$ 1.200 é mais de um salário, mas Deus nos deu uma estratégia de levantar pessoas, de convidar pessoas a se levantarem como líderes para formarem um grupo. E esse grupo vai adotar uma criança. O grupo talvez possa ter 10 pessoas que contribuam com 120, ou 20 que contribuam com 60, ou 40 que contribuam com 30. Então, nós queremos desafiar mesmo a igreja a vir conosco, a se levantarem líderes que queiram fazer parte do que Deus está fazendo no Camboja. Porque esse trabalho é da igreja, do corpo de Cristo. É um trabalho que o Senhor quer fazer em parceria com a igreja, com os filhos dele. Assim como o Flávio leu em Isaías, hoje a profecia também se cumpre em nós. Nós podemos falar com certeza que hoje a profecia se cumpre em nós. E eu quero ouvir dessa igreja que a profecia também se cumpre em vocês. Vocês, como corpo de Cristo, a profecia se cumpre em vocês. Tomem posse disso. E deixa Deus fazer através de vocês. Deixa Deus fazer através de vocês para o Brasil, para Campos. Deixa Deus fazer através de vocês pelas nações, pelos que ainda não ouviram sobre quem é Jesus. Eu tenho pressa na volta de Jesus e eu acredito que todos aqui também têm. E ele só vai vir quando todos tiverem escutado falar do Evangelho do Reino. Nós temos pressa. Eu quero convidar o corpo de Cristo a se colocar de pé, para nós levantarmos um clamor pelo Camboja. Como nós falamos, o Camboja é um país que tem sido liderado por governadores muito corruptos. O governador, o ministro que ainda comanda o país, é ele quem comanda, ele foi soldado de Pol Pot. Ele ainda tem a mesma visão. Ele ameaça até hoje os moradores daquele país do genocídio. Ele fala, olha, se eu sair do poder, vai voltar de novo essa miséria. Vai voltar de novo o regime, eu vou matar de novo. As pessoas têm medo de sonhar, as pessoas têm medo de estudar, as pessoas têm medo de se qualificar, porque todas as pessoas que tiveram algum conhecimento foram assassinadas lá atrás, há menos de 40 anos. Esse governo ainda ocupa esse país. As crianças, irmãos, elas morrem. Todos os dias nós vemos notícias de crianças que têm sido assassinadas, crianças que têm sido abusadas, estupradas, mortas durante o ato sexual. Recentemente, em fevereiro, um monge foi preso com 11 meninos cativos dentro de um templo para fins sexuais. Crianças, meninas de 5 anos. O país agora está recebendo muitos chineses. Eles vêm com um investimento muito alto. Montam cassinos, montam resorts de luxo. E eles trazem com eles essa sede por sexo com crianças. Existem orfanatos de fachada lá, que oferecem pacotes de purificação. Existe uma linha no budismo que acredita que quando você tem relações sexuais com alguém mais jovem que você se purifica e você se rejuvenesce. E esses orfanatos de fachada oferecem crianças como um pacote que você paga para um spa. E a gente está falando de criança pequena. A gente está falando de criança de 5, de 4, bebês. Bebês estão morrendo lá. E eu quero também levantar um clamor pela igreja. A igreja do Camboja, que é uma igreja que ainda está experimentando o novo do Senhor. Um evangelho que está só começando. Um evangelho que ainda não tem alicerces muito fortes. Um evangelho que precisa receber alimento. Cristãos ainda têm medo de falar que são cristãos porque a família rejeita. O Camboja não mata por ser cristão, mas a família rejeita. Não é raro que quando alguns jovens chegam para nós e falam, olha, eu quero que vocês orem por mim, porque os meus pais descobriram que eu sou cristão. E se eu não parar de ir na igreja, eles vão me colocar para fora de casa e eu não quero parar.
E eles estão falando, eles estão me ameaçando, e estão falando que eu não posso mais ficar lá. Então, eu quero que você levante a sua voz. Nós vamos dividir. Essa equipe daqui, ó, essa fileira, por favor, ore pelo governo do Camboja. Ore para que Deus sacuda mesmo os ministros, sacuda todo o governo do Camboja, libera a palavra de autoridade sobre o Camboja. Vocês aqui orem pela igreja, pedindo renovo, pedindo unção, pedindo autoridade do Senhor sobre aquela igreja. Vocês dessa ala orem pelas crianças, para que Deus as proteja. Mas levante mesmo a sua voz, coloque na brecha por eles. Deus, nós clamamos o Senhor, Deus. Nós clamamos o Senhor como igreja, como corpo de Cristo, Deus. Nós clamamos pelo povo cambojano. O Senhor tem visto eles e eu sei que o Senhor tem chorado por esse povo. Eu sei que o Senhor tem derramado lágrimas por esse povo, Deus. E hoje, nós, como corpo de Cristo, nos colocamos na brecha, Deus. Nós queremos ser a resposta para esse povo, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo governo do Camboja. Oramos para que o Senhor se mova, Deus, no poder daquela nação. Deus, nós pedimos para que o Senhor intervenha ali, Deus. Para que o Senhor cale, Deus, a voz do inimigo que tem por anos dominado aquela nação, Deus. No nome de Jesus, pedimos para que o Senhor destrua as armas de Satanás contra aquele povo, Jesus. Deus, nós oramos para que todo o governo corrupto seja derrubado, no nome de Jesus. Deus, pedimos para que um novo governo se levante, um governo de paz, um governo de justiça, Deus. No nome de Jesus, como corpo de Cristo, nós declaramos, liberamos palavras de autoridade, Deus. No nome de Jesus, nós liberamos, Deus, palavras, Deus, de ousadia sobre o povo cambojano, Deus, no nome de Jesus. Deus, oramos pela igreja. O Senhor tem levantado a sua igreja ali. Senhor, já tem pessoas que declaram o seu nome, pessoas que te amam, que adoram o seu santo nome, Deus. E como igreja, nós oramos por porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida deles, Deus. No nome de Jesus, que eles sejam tocados pela graça, que eles sintam um mover sobrenatural de Deus. No nome de Jesus, Deus, que eles possam ser movidos pelo Espírito Santo, Deus. Nós rejeitamos todo espírito de medo, nós rejeitamos todo espírito de temor sobre a vida deles, Deus. Pedimos que o Senhor dê ousadia, dê intrepidez, Deus, no nome de Jesus, que eles sejam cada vez mais ousados no Senhor, que eles recebam a autoridade do alto, Deus. No nome de Jesus, também oramos pelas crianças daquela nação, Deus. As crianças que têm clamado sem mesmo conhecer o seu nome, Deus. As crianças que têm morrido em silêncio ali, Deus, sem ninguém nem ao menos comentar sobre o nome, sem ter os seus nomes registrados como mortos, Deus. Crianças que desaparecem, crianças que não têm, Deus, aonde se queixar, para quem se queixar, Deus. Nós sabemos que o Senhor quer escrever o nome delas no livro da vida, Deus. Então nós pedimos que o Senhor as proteja, que o Senhor as guarde, que o Senhor levante pessoas para cuidar dessas crianças e devolver para ela o que o Senhor as deu. Deus, nós sabemos que o Senhor, o mesmo Jesus que morreu por nós, morreu por essas crianças também, morreu pelo povo cambojano, Deus. Hoje, como igreja, nós clamamos pelo povo cambojano, Deus. Clamamos pelas crianças do Camboja, Deus. Dá o livramento, Deus. Esconda elas, Deus, debaixo das suas asas. Coloque elas nos seus átrios, Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Quem entendeu aqui que a responsabilidade do Camboja não é só minha e do Flávio, mas também é sua. Que você também tem responsabilidade em anunciar o Evangelho no Camboja, em orar e interceder e pagar preço de oração pelo Camboja. Levanta sua mão. Amém. Eu, como representante do povo cambojano, eu quero agradecer. Eu quero agradecer o compromisso de oração, o compromisso de responsabilidade de vocês nessa noite. Amém? Pastor.
no final do culto, nós vamos distribuir isso aqui. Não saia daqui sem pegar um folheto. Tem um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Também tem os nossos contatos aqui atrás. O nosso número de WhatsApp é de lá. Então, para você colocar o número, você precisa apertar o 0 até que dê o mais. E daí você coloca o 855, como está escrito aqui. E o número seguinte. Daí você consegue entrar em contato conosco. Oi? Contato direto conosco. E só lembrar de colocar o mais. O mais você segura o 0, que vai dar certo, aparecer o maisinho lá, e acrescenta o número seguinte. Mais Camboja, isso mesmo. Mais Camboja. Há 3 domingos atrás, eu estava saindo daqui, vocês estavam orando por mim, e nós estávamos indo para a África. E retornando hoje, nós estamos voltando a falar sobre missões. Senhor, o que o Senhor quer para nós? Sabe, irmã, quando nós chegamos aqui essa semana, os irmãos, por favor, guarda só um pouquinho. Esse é um momento muito lindo para nós. O que Deus está querendo falar com você e comigo, com a igreja? Onde Deus está querendo nos levar? Eu estava conversando com o pastor Fernando e a nossa tesoureira, e ele falou comigo assim: pastor, nossa receita está muito baixa, nossas entradas estão muito fracas. E eu falei, pastor Fernando, assim, Deus está querendo que a gente possa investir muito mais no reino dele. Irmão, nós temos que deixar de ser uma igreja egoísta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou repetir isso para vocês. Eu fui a templos lá na África, queridos, que era o teto de palha de coqueiro, o chão, um templo que não tinha como templo nada de beleza, nada, mas cheio da glória de Deus. Nós temos vivido como igreja construindo tantos prédios, tantos suntuosos e tanto dinheiro que tem sido colocado em tudo isso que vai ficar aqui. Sabe por que nós ouvimos o Evangelho hoje? Estamos aqui reunidos? Porque alguém há muito tempo atrás pagou um preço para vir aqui. Se você não sabia disso, você precisa estar ligado nisso. Há muito tempo atrás, vieram os primeiros missionários que pisaram nessa terra e deixaram o Evangelho. Vocês são os primeiros a estarem lá. O Camboja vai mudar. Aquelas crianças vão encontrar um lugar. Já começou. Glória a Deus. Vem cá, Flávio, por favor. Nós temos falado assim como pais. Senhor, que nosso filho seja um engenheiro, nosso filho seja um médico, nada contra. Inclusive pode ser médicos e engenheiros missionários. Mas hoje pouco se vê, pouco se fala, poucos pais estão orando dizendo: Senhor, eu quero consagrar meu filho para a obra missionária. Vamos orar por esse casal. Samuel, enquanto nós estamos cantando, eu queria fazer um desafio. Voltando, eu disse ao pastor Fernando e à nossa tesoureira o seguinte: que nós vamos ser o nosso maná de cada dia. E que Deus está nos levando a viver um tempo tão precioso nessa igreja, de dependência dele tal, que nós vamos viver na dependência, só na dependência. Porque o nosso Deus quer muito mais. Decididamente, que nós possamos investir no reino de Deus.
que não é comida, nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos abençoar esse casal. Enquanto nós estamos cantando, nós vamos ofertar, nós vamos abrir o nosso coração. Nós vamos colocar a nossa oferta aqui na frente. Mas não só a oferta hoje não. Nós vamos nos comprometer de orar por eles. Vamos saber como é que eles estão. E nós vamos ver aquela casa. Safe Home já está construída. Lembra, Fábio, lá agora em Moçambique? Nós fomos a uma pequena igreja lá, nós estávamos, sabe, louvando, cantando assim, coisa linda. Aí falamos, vamos deixar uma oferta para a igreja. Deixamos uma oferta para a igreja. Eles contaram a oferta rapidamente. Aí disseram, nós temos 1.700 meticais, que é o dinheiro lá de Moçambique. Aí o pastor disse assim, bem alto, estamos já com o nosso telhado. Ele disse, é muito pouco, gente. Já temos de 80 telhas, nós temos 7 telhas. Ganhamos 7 telhas hoje. Já ganhamos o telhado. Eu falei, meu Deus, que fé. Na hora que nós estávamos falando assim, eles disseram, ganhamos o telhado. Um irmão do nosso grupo olhou e disse, pastor, disse para ele que ele ganhou as 73 que estão faltando. Aí eu olhei para ele e falei, pastor, já ganhou as 80. Aí o povo, foi uma loucura aquela igreja. Desceu, foi um reteté abençoado. Africano, reteté africano, não sei como é que é, né? O negócio de fogo caiu, mas que caiu geral. E anda assim, todo mundo entrou, maravilha. Era o primeiro tempo, aí veio o segundo tempo. Uma irmã lá disse, pastor, porque eles sentando no chão, vou mandar 100 cadeiras para eles. Quando o segundo tempo, 100 cadeiras, aí o segundo tempo foi maior. Aí o negócio foi só estremecendo. E a gente no meio deles. Meu Deus! Estava bom demais. Aí veio o terceiro tempo. O outro olhou do lado de lá assim e falou, pastor, diz para eles que nós vamos construir o templo. Deixamos o templo construído lá para a glória de Deus. E eles estão felizes, louvado seja Deus. Quando fomos para lá, aquele culto, naquele lugar, fomos recebidos quando soltamos o nosso carro, que por sinal, vocês não têm ideia do carro. Nós ficamos 10 dias assim, ó. A gente dizia, ele vai chegar, mas chegou. Vamos trocar desse carro. Deus não permitiu que a gente trocasse o carro. Até o fim, ou provação, mas que bênção. Ele disse, não vai chegar, mas chegava. Não vai chegar, mas chegava. Não vai chegar, mas chegava. Mas, irmãos, nós temos os recursos de Deus aqui. Aonde vamos investir? Quem gostaria de construir um templo suntuoso, lindo e maravilhoso, cheio de carpete, ar-condicionado, aquele luxo, para nós, porque não é para Deus não. A gente constrói templo para nós, inclusive para competir, para dizer que na cidade nós estamos construindo um melhor do que o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos investir no Camboja, irmãos. Vamos investir na África, vamos investir aqui no Tiragosto, vamos investir na Balieira, vamos investir na gente que está perto da gente. Na nossa Jerusalém tem um monte de gente precisando de você, de mim, do nosso estender a mão. Que cristianismo é esse nosso? Vamos abençoar? Vamos orar? Vamos ir? Eu já falei que eu fui, já fui. No último culto o pessoal falou assim, pastor, você vai? Eu disse, eu já fui. E vocês estão me enviando. Amém ou não amém? Mas pastor, mas eu vou embora. E se Deus me mandar embora? Como é que fica? Espirrou, irmão? Mas a gente está tão velhinho. Olha, os velhinhos também vão. Sabe lá se Deus já está me mandando ir. Mas não vou logo não. Eu estou indo. O verbo é indo. Vocês estão me enviando. Aliás, vocês também estão indo. Quantos estão indo aqui? Quantos podem dizer assim, Senhor, me leva? Eu quero ser um instrumento na tua mão. Eu quero sair dessa reunião aqui sendo diferente. Eu quero sair dessa reunião
realmente vivendo esse Jesus na minha vida, intensamente, sendo bênção na vida das pessoas. Amém. Vamos cantar e vamos entregar a nossa oferta e abençoar esse casal. Pai, obrigado pela vida desse casal, Senhor. Muito obrigado porque eles estão seguindo debaixo do teu propósito. Ó Deus, estão ouvindo a tua voz e obedecendo ao Senhor. Seja sobre eles, Senhor, continuamente a tua bênção, sobre aquela terra a tua bênção, sobre aquela nação a tua bênção, sobre aquelas crianças, Senhor, a tua bênção. Que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, que venha o suprimento. Ó Deus, que aquela casa, Deus, seja logo pronta, não só aquela, mas muitas outras, de tal forma que em cada região, em cada lugar se levante uma casa daquela, uma casa de abrigo, meu Deus, aonde tu podes, Senhor, estar curando aquelas crianças, que onde o Senhor pode estar, Senhor, cuidando delas e fazendo com que elas se levantem como as crianças do amanhã, que vão influenciar, que vão mudar, que vão ser usadas, Senhor, para mudar o pensamento daquela nação. Ó Deus, seja assim para a glória do teu nome. Abençoa esses pioneiros, abençoa esses que estão indo, Deus, naquele país que 2%, Senhor, 2%. Mas esses 2% sejam fortalecidos pelo Senhor. Que esses 2% sejam como aqueles que saíram no início, aqueles que foram desbravadores, aqueles que levaram, como foi o William Carey para a Índia, Senhor, sejam eles lá, como foi a Dona Johnson, como foi, ó Deus, cada um daqueles que saíram e foram os pais das missões, ó Deus, que sejam eles levados para que através deles aquele povo, aquela nação saiba que Jesus é o Senhor. Seja assim para teu louvor e para a tua glória. Seja eles, sobre eles a tua unção. Aleluia. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansioso, ansiando oferecer algo de valor, algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei. Quero te dar, Senhor, minha vida.
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Olha, hoje, lá na cantina, vai ter uma pizza muito gostosa, tá? Eu queria convidar você a comer a pizza. E toda a renda da cantina hoje, da pizza, vai para o Camboja. Tá bom? Olha só, come a pizza, vai ficar legal, fica na comunhão com o irmão e ainda abençoa o Camboja. O irmão Clóvis está lá fazendo a pizza já. Tem pelo menos 20 pizzas. Uma é minha, guarda lá. Eu chego sempre depois, o pessoal diz: cadê a sua, pastor? Já foi. Então, dá um abraço ao teu irmão aí. Você que veio pela primeira vez, recebe meu abraço. Diz uma palavra abençoada para o seu irmão aí, ó. Vai lá, vai lá. Os missionários vão estar lá na saída, deixando aqui o prospecto com vocês, tá bom? Vai tocar, Samuel? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu